6 de outubro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o professor Joelson Sampaio analisando como a atual crise na Argentina pode impactar a economia brasileira. O advogado Marcos Tavares Leite comentando a suspensão da liminar que permitia pagamento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido com créditos fiscais. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Valfrido Jorge Vardi Júnior, que falou sobre o lançamento de seu livro chamado Espetáculo da Corrupção. Estamos no ar. Simp, 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. Hoje vamos falar um pouco da situação econômica da Argentina, principalmente com as notícias que recentemente apareceram por conta da crise vivida no nosso vizinho. O que a gente tem observado em relação à situação da Argentina hoje? Principalmente a questão do câmbio, ou seja, a moeda argentina, o peso argentino se desvalorizou muito nos últimos meses e principalmente nas últimas semanas. A gente tem um cenário de greve, um pouco por conta do acordo com o FMI. A Argentina está passando por uma crise de recessão bastante expressiva e aí, para conseguir dar conta e arcar com o seu custo, ela recorreu ao novo empréstimo do FMI. E tudo isso somado só tem aumentado as incertezas na Argentina. Bom, a Argentina tem um problema fiscal que teve, digamos que o crescimento foi muito acentuado, principalmente com o fim das commodities. Até 2012, a Argentina ela tinha o seu crescimento econômico muito puxado por expansão e também o cenário externo de commodities. Não foi diferente para o Brasil. A partir de 2012, com a redução da expansão e a redução um pouco desse cenário positivo de commodities no mercado mundial como um todo, afetou a Argentina. E o que acontece? Ela continuou aumentando o seu gasto, só que como ela não tinha muita exportação, como ela viveu até o período das commodities, ela continuou aumentando o gasto com um PIB menor. Resumindo, menos receita, mais custo, ela entrou num problema fiscal que inclusive o Brasil recentemente também vivenciou. Então, resumindo a história, você tinha um cenário que era muito favorável até 2012 de crescimento baseado em exportação de commodities, acabou esse ciclo, a Argentina continuou aumentando seus gastos, mas o crescimento econômico não acompanhou. Qual é o resumo de tudo isso? Crise, e o governo atual tem procurado resolver essa situação, mas tem encontrado muita dificuldade. Quais os efeitos? Os investidores saem porque eles encaram que o país tende a piorar, então a fuga de capital da Argentina faz com que a moeda, o peso argentino, fique muito desvalorizado. E o resultado disso também é que o governo começou a procurar o FMI para fazer um acordo para conseguir mais uma dívida para financiar, digamos que, seu gasto interno. E a dívida que o FMI fez recentemente de 50 bilhões, ela não é uma dívida que vem de graça, ou seja, eles têm contrapartida. E geralmente a contrapartida é corte nos gastos, né? O impacto do corte nos gastos acaba tendo um impacto social e um desgaste político. E é isso que explica boa parte das paralisações que a gente vem observando nos últimos dias. Bom, qual que é o impacto para o Brasil? Dois, basicamente. Um, negativo, né? Porque a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na questão de veículos, na questão de commodities também. Então, ou seja, os dois países têm uma relação comercial muito forte. A Argentina, com crise econômica, vai comprar menos. Ou seja, a Argentina mais pobre gasta menos com o Brasil. Importando menos afeta a gente negativamente. O turista argentino também, no cenário de crise, vem menos para o Brasil. Esses são os impactos principais negativos. Por outro lado, para o turista brasileiro, em termos de preço, ficou melhor. Porque como a moeda argentina está muito desvalorizada, isso acaba favorecendo o turismo brasileiro no país vizinho.
Bom, resumindo toda a história, todo esse problema que a Argentina tem vivido nesses últimos dias impacta sim o Brasil. Negativamente na parte comercial, mas positivamente na parte de turismo para os brasileiros. O que a gente espera é que a Argentina consiga se recuperar o mais breve possível. Já pensou ir ao zoológico à noite? Este é, sem dúvidas, um dos melhores passeios alternativos para se fazer em São Paulo. O visitante poderá observar melhor diversas espécies de animais que têm hábitos noturnos, como os hipopótamos, onças, leões, tigres, lobos e, claro, corujas e morcegos. O passeio é muito disputado, por isso o agendamento tem que ser feito por telefone. O Zoológico de São Paulo situa-se na Avenida Miguel Estéfano, número 4241. Não deixe de visitar. A 31ª edição do Prêmio Empresa, Empresário e Personalidade do Ano ocorreu no último dia 3 de outubro. A premiação foi realizada pelo Jornal da Zona Leste, por iniciativa do seu diretor, o jornalista Antônio Carlos Cimino, com o propósito de reconhecer o mérito de empresas, empresários, organizações e personalidades que se destacaram pelo empreendedorismo, responsabilidade social e talento no ano de 2018. E os leitores indicam. Então é completamente democrático. Ele, leitor ou leitora, indica, nós entramos em contato e a empresa que gosta de ser homenageada, quer ser homenageada por méritos, não é favor algum, é por méritos dela, da empresa. Por quê? Por atendimento, preço, qualidade de produto, simpatia. Então nós entramos em contato. E as empresas, claro, ficam felizes, né, por ser indicada por um jornal tradicional, sério, competente. Nós não fazemos politicagem, nós fazemos jornalismo. Não queremos ser mais realista que o rei, né, mas fazemos jornalismo. E é interessante que existe uma comissão de avaliação. O Jornal da Zona Leste ele criou uma comissão que faz as indicações e a decisão de quais são as empresas, uma em cada setor. E para nós é motivo de grande honra ser o padrinho do meu amigo Joseph Cury, presidente do SINP. Já foi homenageado várias vezes, merecidamente. O Jornal da Zona Leste está de parabéns por reunir empresários de sucesso, por reunir representantes de entidade. Então, para nós, em nome da Junta Comercial, que é um órgão regulamentador de todas as empresas, a maior junta da América Latina, responsável por todos os registros empresariais no estado de São Paulo. Para nós é motivo de grande honra estar presente, prestigiando um evento desse porte, que reúne pessoas de todos os setores. A importância é o trabalho histórico, que não é um momento, não é uma realização para um único evento. Há vários anos e é histórico porque cada ano amplia, cada ano é melhor, o critério de avaliação é feito em pesquisa e este é o Cimino. É um trabalho profissional dele, da esposa, de todo o time, de todos os que aqui estão, são homenageados e pessoas de bem e que num momento difícil da economia, com desemprego, com problemas financeiros, com todos esses problemas, se para e se homenageia a vida. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Valfrido Vardi, um brilhante advogado, autor do livro Espetáculo da Corrupção. É um prazer tê-lo conosco. Cury, o prazer é todo meu. Eu vou estar aqui com você mais uma vez, essa é a segunda vez. Muito obrigado. E lançando um livro novo, junto com você, que é o patrono das micro e pequenas empresas no país, um homem que tem promovido a atividade empresarial, ajudando empresas que precisam de gente como você, pensando e refletindo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Não, nós que agradecemos, é um privilégio tê-lo conosco. Dr. Valfrido, o senhor está fazendo um lançamento do livro em homenagem, uma dedicação
aos homens que combatem a corrupção. Verdade. Curi, nós vamos lançar agora no dia 15 de outubro em São Paulo e depois nos dias que seguem também em Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Vamos lançar um livro sob o título O Espetáculo da Corrupção. E é um livro, de fato, dedicado aos homens e às mulheres que combateram e vêm combatendo a corrupção, esse mal que assola o país. Mas é um livro que é dedicado a essas pessoas, mas deve ser lido por todas as brasileiras e brasileiros com a finalidade de fazer sugestões para melhorar, não é? Uma crítica positiva e construtiva para melhorar a maneira como nós temos combatido a corrupção no Brasil. O que é muito importante, toda sugestão de melhora é muito bem-vinda. Evidente, é uma guerra contra a corrupção, que é o mal, todos nós sabemos, essa é uma premissa, mas que pode ser combatida de uma maneira que produza efeitos colaterais não tão negativos, tão adversos, sobretudo à comunidade empresarial. E, ao mesmo tempo, que seja capaz de matar, ou, melhor dizendo, fechar a fábrica de corrupção que ainda está aberta no Brasil. Na sua avaliação, a corrupção continua igual? Continua tudo igual, Curi, e por um simples motivo, não é? Nós temos uma fábrica de corrupção, ou seja, quais são as causas imediatas da corrupção? Basicamente, a ausência de regulação do lobby pré-eleitoral e pós-eleitoral. E no que consiste isso? Lobby pré-eleitoral, financiamento de campanha. A ADIM, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650, proibiu o financiamento empresarial. Sim. E agora nós temos um arremedo de financiamento público de campanha, de um lado, e de outro lado nós temos financiamento de pessoa física. Nós já vimos que os homens de empresa do Brasil, os grandes empresários brasileiros, continuam a financiar a política nesse país. Ou seja, nós não criamos propriamente limites para a influência do poder econômico sobre as classes políticas e sobre os governos, de um lado. Então, temos uma regulação frouxa de financiamento de campanha e nenhuma regulação do lobby pós-eleitoral, ou seja, que é aquela pressão que a sociedade civil exerce sobre os agentes públicos, os burocratas de Estado, os deputados, senadores, governadores, prefeitos, presidente da República e tantos outros agentes públicos de que dependem as empresas no Brasil. Claro. Né? Ou seja, o pós-eleitoral não tem regulação nenhuma. Vou te dar um exemplo. Nós temos 400 frentes parlamentares hoje em funcionamento no Congresso Nacional, na 55ª legislatura, que é essa que se acaba agora no fim do ano. O que significa isso? São grupos para-legislativos, ou seja, a Frente Parlamentar da Agricultura, da Bala, e assim vai, que obviamente trata dos vários interesses econômicos que existem no país. Claro. E que são frentes que fazem pressão sobre os parlamentares justamente para buscar uma regulação melhor para si. Claro, a defesa do setor econômico. Essas frentes são reguladas hoje apenas por uma regra. Uma regra da mesa diretora da Câmara dos Deputados que diz que elas não podem ser financiadas com dinheiro público. O que significa que elas são financiadas com dinheiro privado. Sim. Mas como é que esse dinheiro entra onde? Direto na conta do parlamentar? Como é que a gente financia esse trabalho de lobby? Porque o nome disso é lobby. Não é? Como é que a gente financia o trabalho de lobby num país de dimensões continentais como o Brasil? Não é possível fazer sem dinheiro, mover parlamentares de um estado para o outro para entender problemas, contratar pareceres, fazer apresentações, convencer a sociedade civil de que é melhor agir de uma maneira diferente da outra. Dá transparência ao processo. E dá transparência ao processo. Nós não temos legislação de lobby no país. E a falta de legislação de lobby e de um financiamento de campanha adequado, com participação de todos os membros da sociedade civil, inclusive as empresas, não é? A ausência disso irá, evidentemente, manter aberta a fábrica de corrupção. Se não pior, permitiu uma infiltração do crime organizado nas estruturas de Estado. Esse crime organizado vem se comentando há muito tempo que ele irá financiar as eleições porque ele trabalha com dinheiro vivo, em espécie, e que é incontrolável tanto sua origem como seu destino. Isso é verdade? Olha, ao invés de a gente fazer um vaticínio se vai acontecer ou não no Brasil, vamos olhar o que aconteceu em outros países. Sim. Né? Vamos olhar para a Itália primeiro? Vamos. Se a gente olhar para a legislação italiana, a legislação antimáfia na Itália, nós vamos ver que ela é uma legislação tão sofisticada ou mais sofisticada que a legislação americana. Tá? Os dois países têm uma legislação antimáfia muito parecida.
Contudo, na Itália, a máfia conseguiu se infiltrar no Estado e lá se encontra. Houve a Operação Mãos Limpas na Itália e nem por isso conseguiram, na Itália, afastar a máfia dos governos, que continuam permeados por organizações criminosas, todas elas no entorno da máfia. Nos Estados Unidos, por outro lado, essa legislação antimáfia conseguiu expurgar do Estado qualquer infiltração de organização criminosa. E por quê? Porque nos Estados Unidos houve o acoplamento, ou seja, juntou-se a legislação antimáfia e uma legislação de lobby rigorosíssima, que fez com que o capital instituído, o Corporate America, as empresas americanas, tomassem para si o monopólio da influência do Estado, da influência dos governos, e expurgassem o crime organizado dessas vias, desses caminhos até os governos. Sim. Não por acaso, nós não ouvimos falar de crime organizado nos governos americanos desde os anos 70. A última vez que se ouviu falar alguma coisa de crime organizado em tom conspiracional foi quando da morte do Kennedy. É verdade. Não é? É verdade. Então, esse acoplamento e essa transparência da tentativa do capital de influenciar o Estado e os governos, o que é natural, é uma decorrência da maneira de ser das empresas. Elas procuram, evidentemente, uma legislação que lhes seja mais favorável, assim como outros setores de pressão. Que é legítimo. É legítimo, faz parte da democracia. Não é? É evidente que uma legislação que torne isso transparente, racionalize, crie limites, até para que nós não tenhamos voto múltiplo, os mais ricos possam mais do que os mais pobres. Não, né? Nós precisamos moralizar isso. Né? Racionalizar isso, claro. Tornar isso transparente, porque faz parte da democracia. Claro. Né? Agora, o seu livro vai tratar esses temas? Esse livro, Curi, ele basicamente trata do tema da nossa incapacidade de superar a corrupção, porque nós não atacamos as causas imediatas, que são essas ligadas a uma reforma política séria, as mediatas, né, as mais longínquas, que é a necessidade da gente ter mais educação no país, da gente ter distribuição de renda, da gente ter investimento no país, mas também trata da necessidade de procurar soluções de continuidade para as empresas envolvidas com corrupção. Nós não podemos extirpar, como fizemos, todo um setor econômico importantíssimo. Nós matamos o setor de infraestrutura para combater a corrupção no Brasil. Nós não demos uma via de continuidade para as empresas envolvidas em corrupção. Elas estão até hoje encalacradas com o problema. Como é que isso se opera nos outros países? De maneira... Nos países mais civilizados, mais atentos às necessidades do povo, porque sem empresa não há renda, e sem renda não há tributação que pare de pé, e não há investimento, não há atividade econômica. Não há atividade econômica, ou seja, a empresa é fundamental. Esses países estão preocupados em preservar as empresas, estão fazendo uma limpa, tirar todo mundo que não presta das empresas, ou seja, acabar com aquela cultura de corrupção, fazer essas pessoas pagarem a conta rapidamente ao erário, ou seja, ressarcirem o Estado, não é? E vida que segue, com gente nova. Não é? Quer dizer, se afasta os administradores e a empresa continua e se pune os responsáveis. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade. Nos Estados Unidos você não tem controle definido de empresa. A maior parte das empresas tem uma base acionária muito pulverizada. São milhões de acionistas. Aqui no Brasil nós temos uma dificuldade extra, que é ter um controlador definido. Quando você tem um controlador definido, como é que você faz? Você tem que criar medidas adicionais. Às vezes uma monitoria, o dever de alienar determinados ativos para diminuir a capacidade de corromper. Né? Sim. Mas de qualquer forma, você não pode matar a empresa, porque se você matar a empresa, primeiro, você não vai ressarcir os cofres públicos. A empresa quebrada não consegue ressarcir o Estado. Segundo, você vai matar os empregos. Né? E todos os outros setores da economia que gravitam no entorno daquela empresa que você matou. Sim. Aqui no Brasil, nós temos estudos, como por exemplo o estudo da Consultoria, que foi divulgado pela Globo no G1, que mostram que nós perdemos 120 bilhões de reais do PIB, a perda, com um combate puramente repressivo à corrupção. Né? Nós perdemos milhões de empregos diretos e indiretos por causa do combate à corrupção, que é de todo louvável, mas nós podemos fazer isso sem gerar esses efeitos colaterais negativos. Dá para fazer a mesma coisa, ou melhor, sem destruir a economia do país e esgarçar o tecido político, como nós temos feito. Quer dizer, na verdade, seu livro, esse trabalho todo,
é como combater a corrupção sem que traga prejuízos à economia e sem que afete empregos no país. É isso. Quer dizer, é uma colaboração para a melhoria do status quo e não uma crítica ao status quo. Exatamente. Na realidade, nós precisamos acabar com a corrupção, não há dúvida. Sem dúvida. E nós não fizemos tudo que nós poderíamos ter feito para acabar com a corrupção. De fato, o combate à corrupção ele se esteia em 4 pilares, né? O primeiro é o de definir o que é corrupção. O segundo, né, é de detectar a corrupção. O terceiro é de tornar as decisões de combate à corrupção concretas, ou seja, efetivas. Acabar com a impunidade. E quarto lugar, ter vias de solução para as empresas. Nós melhoramos o segundo e o terceiro pilar. Nós conseguimos detectar com as colaborações premiadas que adicionadas ou emparelhadas com as prisões cautelares, buscas e apreensões, nós conseguimos melhorar a detecção da corrupção. O juiz também está mais aparelhado para punir e efetivamente aplicar a lei e fazer com que a lei seja concreta, ou seja, mude o mundo. Né? Mas nós temos um problema na definição de corrupção, que é muito ampla, ficou muito ampla. Qualquer relação entre Estado e empresa é potencialmente suspeita. Corrupção. Suspeita, no mínimo suspeita. E o último pilar, que é o quarto pilar, que é o de via de solução para empresas, nós não temos uma leniência. O sujeito, a empresa hoje, que celebra um acordo de leniência com o Ministério Público, esse acordo não é reconhecido, por exemplo, pela Controladoria Geral da União, pela AGU, a Advocacia Geral da União. O TCU reclama do valor. E vice-versa, acordo celebrado com a CGU não é reconhecido pelo Ministério Público. Então, as empresas envolvidas não sabem em que guichê a que guichê elas devem se dirigir. Né? É o problema de fale com o moço do outro guichê. Ou seja, quer saber mais, compre o livro, por favor, e leia, porque lá tem muito mais. Isso, não, eu acho que os leitores vão gostar. É um livro simples, escrito para todo mundo, não é um livro cheio de termos jurídicos, não é um livro para advogado, é um livro para o povo brasileiro. Espero que as pessoas gostem, o leitor leia, reflita e goste do livro. 15 de outubro, nas livrarias. Nas melhores livrarias do país. E o nome do livro? O Espetáculo da Corrupção. Dr. Valfrido Vale, nós queremos agradecer muito a sua participação, essa prestação de serviço à sociedade que o senhor acaba de fazer, desejando um pleno êxito no lançamento e nessa dedicação aos profissionais que combatem a corrupção e parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido como presidente do IRI. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!